Muito bem, muito bem. Então, vou compartilhar aqui uma tela para vocês e a gente vai falar um pouco hoje de uma maneira leve, né? Mais aqui de uma introdução. Então, Luiz, eu vi que você estava no comecinho, depois na hora da chamada não estava. Mas não, tudo bem. Eu deixo você com presença, tá? Eu vi que você estava. Espera aí que eu consigo arrumar aqui. Essas coisas acontecem, né? Não tem jeito. Espera aí que eu consigo dar uma ajeitada aqui no... Espera aí. Luiz, do dia 3. Espera lá. Pronto, tá arrumado. É bom que o F, para puxar para o R, não é tão difícil, né? Dá para arrumar o F. Então, só um minutinho. Um A, gel. Aí agora esse, depois esses. Pronto. Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, então. O que nós vamos aprender neste último módulo? Deixa eu só mostrar para vocês. Nós chegamos, então, aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, no módulo 8, tá? O módulo 8, ele trata das questões do desenvolvimento sustentável, tá? Esse é o nosso último módulo, né, dentro do itinerário. O itinerário ele se encerra agora, né, no final desse mês, e aí depois temos no outro semestre ele é oferecido de novo, né? A ideia é que os alunos que fizeram essa possam migrar, né, para outras eletivas com o intuito, né, desses alunos irem adquirindo outros conhecimentos que se complementam aos conhecimentos já da base comum, né? Quando a gente fala base comum, nós estamos falando das disciplinas que vocês já têm normalmente, só que acrescido dos itinerários, que é aqueles que acrescentam, a partir da escolha do aluno, assuntos de interesse comum, né, de interesse multidisciplinar, né, que são os interesses que envolvem o meio ambiente, no caso nosso, né, a pegada ecológica é isso, né, nós falamos de meio ambiente, mas que envolve também análises historiográficas ou a própria matemática aplicada, né, isso acaba oportunizando o aluno, né, ainda que a gente tenha as nossas preferências, né, vocês que estão no primeiro ano, eu acho interessante migrar para o maior número de itinerários possíveis, tá? Porque eu acredito, assim, no caso para vocês, tudo enriquece, nada se perde, né? Então, todas as informações que, porventura, vão, né, que vai completando em todo esse universo aí, eu acho válido, no caso de vocês, né? Acaba achando válido nesse sentido, tá bom? E aí, eu queria fazer diferente, deixa eu ver aqui. Eu eu vou começar pela aula, né? Essas que vêm assim, dando um amparado geral, porque geralmente eu faço ao contrário, né? Geralmente eu explico primeiro e complemento com a aula. Hoje eu vou fazer o contrário. Hoje eu vou passar primeiro essa parte geral e depois eu faço os devidos comentários. Hoje, mais como uma introdução ao tema, né? Mas depois a gente vai seguir, então. Deixa eu mudar o compartilhamento aqui. Deixa eu ver se, apresentando uma guia do Chrome, ele vai melhor. Vamos ver se eu consigo, então, fazer por aqui. Isso. Eu vou passar por alguns segundos e vou parar para saber se vocês estão ouvindo, se está chegando aí para vocês certinho, tá bom? Olá, eu sou Augusto, professor de Geografia e nós... Estão ouvindo? Sim.
Beleza. Vamos passar aqui o vídeo, depois eu complemento. Vamos inverter hoje a ordem. Vamos lá. Estamos conversando sobre a pegada ecológica, especificamente discutindo o desenvolvimento sustentável. Sempre que tratamos dessa temática, desenvolvimento sustentável, existe uma pergunta importante a ser feita. Será que o crescimento econômico tem limites? Essa relação entre crescimento econômico e o meio ambiente é algo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E vamos lembrar uma coisa muito importante. Nós vivemos num planeta que tem recursos finitos. E, ao mesmo tempo, temos uma projeção de crescimento econômico que parece ser constante e infinita. Parece que todos os anos temos que bater recordes de crescimento econômico. E, evidentemente, uma coisa não consegue convergir com a outra. Portanto, repensar a maneira que nos relacionamos economicamente, na forma de produzir, na forma de consumir com os recursos que o planeta nos oferece, é sempre um assunto fundamental. Veja também essa outra pergunta. É possível calcular a quantidade de recursos naturais necessários para sustentar a humanidade? Se a gente pensar que os seres humanos devem consumir como um cidadão médio norte-americano ou europeu, como um cidadão médio de um país desenvolvido, nós não temos recursos naturais suficientes para sustentá-los. Só para você ter uma ideia, se a humanidade inteira consumisse como um cidadão médio norte-americano, nós precisaríamos de 3, 4 planetas Terra em recursos naturais para sustentar essa maneira de sobrevivência. E é claro que essa discussão remete a outra pergunta. Será que nós vamos ter que mudar a nossa maneira de consumir? Normalmente nós jogamos para outras pessoas, para outros países, essa responsabilidade. Mas começa na gente, começa na postura que devemos ter nessa relação de consumir e de descartar aquilo que consumimos. Porque tudo isso impacta em mais ou menos o planeta. Você deve lembrar que essa é a discussão que a gente faz quando fala sobre a pegada ecológica, sobre a pegada ambiental, sobre a pegada de carbono, sobre a pegada hídrica. E a outra pergunta, é possível mudarmos nossa relação com a natureza? Do meu ponto de vista, sempre mudar é possível, desde que a gente tenha vontade, desde que a gente tenha consciência para onde nós queremos mudar. E como disse, isso leva a repensar o estilo de vida que cada um faz, que cada um tem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Ora, pensando em tudo isso, nós entramos numa discussão importantíssima, que é a discussão sobre o desenvolvimento sustentável. A primeira coisa importante é a gente pensar, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento a gente sempre associa com crescimento. E, sobretudo, desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, a gente vê que a prática constante é um crescimento, como queira, um desenvolvimento, vinculado a altos índices de poluição. E isso, evidentemente, faz com que o planeta comece a sofrer um impacto muito significativo. Nesse sentido, a gente começa a ter toda uma concepção de um desenvolvimento sustentável. E, basicamente, essa lógica do desenvolvimento sustentável nós podemos retirar recursos da natureza. Isso permite a sobrevivência de cada um de nós nesse momento, nessa nossa vida. No entanto, nós devemos ter uma preocupação com gerações futuras. Nós devemos retirar os recursos pensando em preservá-los para gerações futuras. E aí, a gente pode dar uma olhada justamente nessa definição. É aquela que atende às necessidades da sociedade atual, sem comprometer as possibilidades de gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. E toda essa lógica de desenvolvimento sustentável, ela está vinculada a esse relatório aqui, o relatório Brundtland. Só uma curiosidade, o termo Brundtland, o nome desse relatório, ele vem de um sobrenome de uma mulher de origem norueguesa. A primeira ministra da Noruega, na década de 80, uma mulher chamada Gro
Harlan Brundtland, foi profundamente envolvida nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável. E justamente ela foi homenageada com o seu sobrenome nesse relatório, que defende a implantação de práticas de desenvolvimento sustentável na sociedade contemporânea. Esse relatório Brundtland também é conhecido como Nosso Futuro Comum. Portanto, se não tivermos atenção à maneira como consumimos e nos relacionamos com a natureza hoje, o nosso futuro comum é que estará profundamente comprometido. Portanto, propõe associar desenvolvimento e preservação ambiental, coisas que, segundo o relatório Brundtland, coisas que, segundo o desenvolvimento sustentável, não são divergentes. Elas podem ser convergentes. Nessa discussão, a gente percebe que existem alguns problemas para implantar esse desenvolvimento sustentável. Eu vou indicar dois grandes problemas. O primeiro deles correspondem a apenas ações pontuais. Muitas vezes, a gente percebe que na sociedade contemporânea, a gente tem algumas ações de desenvolvimento sustentável que não são longas, que são ali, no caso, muito curtas, que são feitas por poucas pessoas e que realmente não tornam-se algo em escala maior. Então, é claro de que o impacto nisso, para reverter problemas ambientais, será um tanto quanto pequeno. O outro problema levantado é o uso inapropriado do conceito. A gente costuma falar que esse conceito, desenvolvimento sustentável, virou meio que arroz e festa. Quase todos os lugares, a gente vê uma propaganda falando em desenvolvimento sustentável. Mas é importante a gente ter uma reflexão sobre isso. O que é esse desenvolvimento sustentável? E o que cada um de nós pode fazer para implantá-lo da melhor maneira possível? Portanto, para a gente mudar, a gente deve reduzir a nossa pegada ecológica, respeitando os limites que a natureza tem para assimilar a poluição, as emissões de gases de efeito estufa, o lixo, resultantes dos atuais padrões de consumo. Só assim teremos um planeta mais equilibrado. Só assim poderemos ter uma melhor qualidade de vida. Não apenas eu, mas toda a sociedade contemporânea. É isso que eu queria conversar com vocês. Espero que você tenha assimilado bem esses conceitos e bons estudos. E, claro, até a próxima conversa, até o próximo bate-papo. Muito bem. Então, gente, deixa eu só parar aqui um pouquinho e vim para cá. Muito bem. Seguinte, então, o que ele fala, né? Então, isso acaba, de uma certa forma, justificando, né, e legitimando, né, os nossos estudos referente, né, à pegada ecológica. Então, o que é a pegada ecológica? A pegada ecológica é a noção e a conscientização em relação às minhas ações frente ao mundo que eu vivo, tá? Então, ele fala o seguinte, eu tô vendo o chat agora, cadê? Você pode mutar, tava dando eco, mas deu para escutar? Deu para escutar? Deu sim, deu para entender. Tá, eu acabei não mutando e aí não dá para ver, com tela compartilhada você não vê. Tá, espero que não tenha atrapalhado, eu tava fazendo um barulhinho, mas era de folha, né? Então, o que acontece? Tudo que nós estudamos até agora, tudo que envolve a pegada ecológica é a nossa pegada. Ou seja, né, porque nós vivemos numa cidade muito frenética, muito rápida, muito acelerada. E às vezes a gente acaba fazendo coisas e sem perceber se de repente isso está gerando um desperdício ou não, né? Ou seja, então a gente acaba meio que na velocidade não percebendo esses detalhes, né? E são detalhes riquíssimos, né? Ou seja, quando a gente fala de ecologia, ou quando a gente fala de pegada ecológica, nós não estamos falando necessariamente, eu não preciso estar numa floresta ou necessariamente ser
ser ecológico é plantar, né? É plantar uma muda. Não que isso não seja importante, mas as nossas aulas, elas têm como principal elemento despertar em nós essa noção, tá? Essa noção daquilo que eu já faço, noção ecológica no que comer, noção ecológica no que, nas atividades que eu tenho, na substituição para coisas mais sustentáveis. Então, por exemplo, a gente deu vários exemplos ao longo do curso, né? Mas quando você troca o carro por uma bicicleta, quando você se alimenta melhor, né? Quando você, então, recicla ou tenta, né? Mediante a gerar menos lixo, né? Lixo, quando eu falo o que a gente está habituado a fazer, né? Como é que fala? Embalagens, enfim, coisas, né? Porque morando na cidade, compramos tudo industrializado. Então, todos esses elementos faz com que, se eu tenho uma nova postura, eu já começo a pensar em desenvolvimento sustentável. Porque, na verdade, as nossas ações hoje é o que vão determinar um mundo melhor daqui a 5, 10, 15, 20, a essa quantidade, ou seja, 30 anos, tá? Então, são essas pequenas relações, e é o meu fazer no dia a dia. Por isso que ele coloca lá, né, que as questões econômicas, né, de produção, elas podem estar equilibradas com as questões do uso, com as questões da preservação. O que vai determinar isso, né, independentemente se eu moro no meio rural, se eu moro no meio urbano, independentemente disso, o que vai determinar, de fato, são as minhas ações, tá? Então, o vídeo, ele trouxe um pouco essa ideia, né? É uma ideia que difícil de ser alcançada, mas que, de uns tempos para cá, o mundo, ele vem se mexendo, né? Nós temos aí a política de eletrificação dos carros. Eu acho que eu já tinha falado em outra aula, mas vou falar aqui para vocês. A Europa, ela vem passando de maneira rápida toda a sua frota ser de carros elétricos. Quando fala frota, carros, ônibus, tudo que rodar lá será de energia elétrica, né? Então, é uma energia limpa. Aí, você gera uma outra estrutura, que é a estrutura de poder criar locais, né? Energia, claro, e locais para que as pessoas possam abastecer. Então, o mundo vai colocando desafios, outras demandas, mas o intuito é diminuir a poluição, porque se isso não for feito agora, se isso não for feito desde já, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos herdar um mundo muito deteriorado no sentido natural da coisa, né? É como se você, é mais ou menos assim, é como se você recebesse uma herança em dinheiro, né? E você tem que saber gastar exatamente para que esse dinheiro não venha a se acabar. Usando, né, guardadas as suas proporções, mas falando da natureza é a mesma coisa, né? Ou seja, a gente tem que saber usar, né? Ou seja, usufruir do meio natural, pensando, obviamente, na sua manutenção, pensando na sua preservação e, é claro, né, pensando nas gerações futuras, né? De que mundo, né? Que mundo que a minha filha, hoje com 14, mas amanhã ou depois com 20, 30 anos, né? Então, que mundo que eu vou deixar para ela, do ponto de vista natural? E é exatamente assim que nós temos que viver também, agora, pensando lá na frente. E o que vai determinar isso? São as nossas ações, né? É as nossas ações. Por isso que a pegada ecológica, ela vem trabalhando desde o começo do ano, desde aquelas palestras que nós tivemos com vocês, de apresentações dos temas, né? O intuito da pegada ecológica é exatamente trabalhar. Eu acho que o objetivo maior desse itinerário é trabalhar no aluno a consciência ambiental. É trabalhar essa questão mesmo, né? Das ações que esse aluno vai ter, então, a partir, né, ou seja, esse itinerário, tomara, né, que ele deixe esse legado para vocês, né, nesse sentido.
Tudo bem? Vamos voltar só mais um pouquinho. Hoje, né? Hoje eu estou mais numa parte de introdução, porque nós vamos ver esse tema, o final, mais na íntegra, nas aulas subsequentes, né? Então, voltando aqui. Só um minuto, gente. Deixa eu tirar da tela cheia. Eu acho que é por isso que ele não tinha ido para lá aquela hora. Então, voltando aqui, vamos na parte dos fundamentos teóricos agora, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo essa tela. Então, fiquem à vontade, caso queiram grifar alguma coisinha que vocês acharem importante. Mas vamos pegar aqui os fundamentos teóricos, pelo menos nessa aula, item 1. Depois a gente vai tratando dos outros itens, tá? Então, só para repetir aqui, nós estamos aqui, ó, né? No finalzinho, passamos por todos esses e estamos aqui, tá? Depois tem uma parte aqui de rumo ao Enem. Eu acredito que deva ser questões aqui que a gente, se sobrar tempinho, né? A gente pode sim também trabalhar até como forma de treino, né? Ele fala o seguinte, olha, a definição de desenvolvimento nunca foi uma unanimidade. Por quê? Porque foi o que o rapaz falou na videoaula dele, do professor, né? Ele falou o seguinte, olha, desenvolvimento pode ser o quê? Pode ser várias coisas. Como que as pessoas entendem desenvolvimento? Umas vão entender por crescimento, desenvolvimento, evolução, transformação. Então, é uma palavra muito aberta, né? E aí, por isso essa questão, né? Algumas vão ver como progresso, né? Como enriquecimento. Então, ela não é uma unanimidade, né? Então, essa palavra, ela não é. Então, essas aulas, ela tem o intuito também de trazer essa palavra para uma discussão sustentável, né? Para ações sustentáveis. E é o que a gente vai tentar ver aí a partir de agora, né? Então, a definição de desenvolvimento nunca foi uma unanimidade entre os estudiosos do assunto, sofrendo transformações ao longo do tempo e apresentando diferentes interpretações entre culturas e classes sociais, né? Entre culturas e classes sociais. Claro, porque dependendo do contexto histórico e dependendo do século que você estudar, o próprio conceito de desenvolvimento tinha outras interpretações. É uma coisa interessante, mas uma palavra, ela pode sofrer alterações ao longo do tempo no sentido de entendimento, né? No século XVIII, por exemplo, a palavra desenvolvimento não passava nem perto em ser em relação a algo sustentável. Não passava nem perto. Na verdade, desenvolvimento no século XVIII era, de fato, a crescente industrialização. Porque a industrialização, naquele período, ele era visto como algo progressivo tecnológico. E era visto como algo também que enaltecia as sociedades que eram industrializadas, as outras que não eram. Então, falar de sustentabilidade no início da própria Revolução Industrial, é uma coisa extremamente inviável para a época, né? Agora, falar de sustentabilidade no século XXI já fica mais fácil, porque, na verdade, no século XXI, a gente está vendo a necessidade de cuidar. Hoje está claro, né? Hoje, aonde que percebemos? Ora, pela poluição gerada pelos carros, né? Pelos problemas respiratórios que em época seca as pessoas têm, né? Em relação às questões de pandemia, porque se nós pensarmos que parte, né, de vírus vem de alguns animais, então preservá-los é também nos preservar, exatamente de ter um contato e que esse contato pode ser nocivo, no sentido pandêmico do que eu estou falando para vocês. Então, tem muita coisa envolvida aí, né? Então, por isso que fala desenvolvimento, dependendo do contexto, sofreu mudanças. E até hoje não é uma unanimidade. Até hoje não é. Por exemplo, se você conversa com uma pessoa no centro urbano, uma pessoa que mora em áreas mais afastadas,
ou conversar com um nativo, que genericamente chamamos de indígena, se nós pensarmos por esse lado, será que todos esses 3 personagens que eu citei, será que eles têm, como é que eu posso dizer assim, o mesmo entendimento de desenvolvimento? De repente não, né? De repente um nativo desenvolvimento é a sua comunidade, ou o local onde ele vive, que se desenvolva melhor. De repente, para uma pessoa que mora no meio rural, desenvolvimento pode ser, de repente, o desenvolvimento da sua plantação, do seu afazer. E aqui no meio urbano, desenvolvimento pode estar ligado a progresso, pode estar ligado à aquisição de bens. Claro, estou dando exemplos bem variados, mas soltos, né? Mas se a gente pensar, quando fala dessa questão de não ser unanimidade, muito vem nesse sentido. Tá bom? Só para vocês entenderem. Muito acaba vindo nesse sentido, tá? E aí ele fala aqui, ó, eu vou encerrar nessa parte, porque hoje, foi o que eu falei para vocês, né? Hoje a gente vai ficar mais uma parte de introdução, e aí a partir da semana que vem, né, na terça, que a gente começa, então, a entrar mais no assunto propriamente dito, tá? Bem, recentemente, o maior conhecimento sobre as desigualdades sociais, a pobreza e o uso generalizado dos recursos naturais ampliou reflexões sobre os modelos convencionais de desenvolvimento. Ou seja, no século XIV, XIX até o início do XX, desenvolvimento seguia um modelo convencional, aonde eu tenho que crescer e necessariamente não estar preocupado com a natureza. Diferentemente, agora, né? Agora a gente já tem, como é que fala, a gente acaba tendo aí outras configurações no que diz respeito a desenvolvimento. Tudo bem, gente? Então, o intuito dessas aulas, a partir da terça que vem, é exatamente esse despertar nosso, cada vez maior para o mundo mais natural, para o mundo mais ambiental, né? Porque nós entendemos que a educação, ela é uma ferramenta que pode auxiliar no mundo que queremos daqui a alguns anos, né? Claro, falando do ponto de vista natural. Tudo bem? Tranquilo, gente? Vou parar por aqui, por enquanto. Hoje, mais uma apresentação de módulo, tá? E aí, nas aulas seguintes, a gente dá continuidade ao tema, tá bom? Elisa, deixa eu tirar uma dúvida com você. Você entrou nessa eletiva quando? No início da semana. E você, porque a eletiva está acabando, você pretende dar continuidade nela para o semestre que vem? Sim. Ah, entendi. Então, o seu intuito é, na virada das férias, você, então, ficar nela, né? No segundo semestre. Qual que você estava... É que me trocaram um pouco cedo. Ah, mas qual que você estava? Estava na Exatas. Exato, mas chegou a terminar lá? Não. Não? Mas você não gostou? O que aconteceu? Eu gostei. A biologia é legal, o resto é muito difícil. Aí minha mãe perguntou se tinha como. E aí, quando chegou o calendário, eu tava já na amarela e me trocaram. Aí falaram para eu começar a vir para essas, aí eu vim. Mas você queria trocar, é isso? Ah, tá. Houve o interesse de troca, aí a sua mãe ligou aqui para ver a possibilidade e você escolheu o Observatório Geográfico. Ah, tá. Tá, entendi. Ah, agora eu entendi. É porque como você entrou na semana passada, eu olhei e falei, ué, mas como que... Pensei comigo, né? Como é que ela vai fazer se está chegando no final? Então eu já entendi, você já dá a sequência e pega do começo, né? Você entrou do final para o começo. Foi um pouco cedo, nem material tenho, mas tudo bem, né? A gente vai levando, vai levando. Olha, seja muito bem-vinda, viu, Elisa? Agora, é que eu tinha te visto, mas na correria eu não tinha raciocinado tudo isso. Mas seja bem-vinda, eu espero que você goste, que você absorva bem, né, a proposta da eletiva, né?
E todas as atividades que os alunos aqui fizeram, você vai fazer, mas vai fazer com outra turma, né, no momento aí de continuidade, tá? Espero que você curta bem, né, que seja um diferencial na sua vida positivamente, tá bom? É isso aí. Agora sim, vamos lá. A Beatriz, portanto, eu tenho que pôr o seu nome aqui. Ah, não, aqui eu já pus aqui com presença aqui. Você começou semana passada, né? Você falou, né? No início dessa, na terça-feira. Você começou no início dessa, tá? Não, agora eu entendi, tá. Então, tá certo. Então, vem aqui, ó. Então, Elisa, presente. Já estou colocando aqui do dia 3. Eduarda de Siqueira, não. Camila está presente. Beatriz, também. Érica, hoje não. Isabelle, não. Letícia está presente. Louise, presente. Natália Fidelis está presente. A Natália Palácios, não, né? E a Trinity também não. Muito bem. Muito bem. Então, gente, eu vou 10h23, 10h25, o intervalo é 10h30. Então, eu vou parar um pouquinho mais cedo hoje. E ficamos, então, combinados assim